programa de hoje a gente conversa sobre a legalização da maconha com Ana Paula Pellegrino, pesquisadora do Instituto Igarapé e mestre em Relações Internacionais. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da Faixa. Obrigada pelo convite. E primeiro eu gostaria de saber de você em que ponto a gente está nessa discussão com relação à legalização da maconha no Brasil. Primeiro, assim, abrir um pouco mais o escopo para discussão mais ampla sobre política de drogas. Onde estamos? A gente até tem um projeto de lei que regula, que busca regular o mercado de maconha, que está lá no Congresso, foi proposto pelo deputado Jean Willis, mas que ele não está em tramitação no momento, ele careceria de formação de uma comissão especial e o momento político não aponta para nenhuma possibilidade de abertura e de início desse trâmite. Mas, atualmente, dentro de política de drogas, a gente tem uma série de outros debates acontecendo e tem dois principais. O primeiro é sobre a descriminalização do uso de drogas. O que isso quer dizer? Retirar o usuário da esfera da justiça criminal. Isso não quer dizer que você libera drogas, nem quer dizer que você legaliza drogas ou regula-as. Só quer dizer que o uso deixa de ser crime. Aquela pessoa tem... vários outros países já deram esse passo, alguns nunca criminalizaram. Portugal, por exemplo, a pessoa continua cometendo uma infração civil, ela pode ser encaminhada a eles chamam de um grupo multidisciplinar, que é composto por médicos, juízes, enfermeiros, que avaliam a situação daquela pessoa e encaminham possivelmente para tratamento, para fazer programa de trabalho, serviço comunitário, etc. Tem outros países que nem isso fazem, não é nem infração, não tem que pagar nenhuma multa, não tem encaminhamento, considera o usuário, enfim, se ele tiver algum problema com droga, ele vai e pode ter acesso a um tratamento de saúde. A outra grande discussão que gira em torno da descriminalização é a adoção de critérios objetivos de distinção entre o uso e tráfico de drogas. A nossa legislação, que foi aprovada em 2006, a Lei 11.343, isso mesmo. 11.34306. Ela não coloca um parâmetro claro que distinga o que é uso e o que é tráfico. Ela traz as duas figuras, os dois tipos, considera os dois crimes, mas não faz essa distinção. E enquanto ela despenaliza, ela tira a pena de prisão para o uso, ela, comparada à lei anterior, é muito mais dura com o tráfico. E sem esse parâmetro claro, o que a gente vê hoje em dia é muita apreensão na ponta e tipificação de pessoas que poderiam ser consideradas usuário, sendo consideradas traficantes. Você vê, pelo número mesmo de apreensões no registro de ocorrência, a quantidade de droga que estava com aquela pessoa, a posse, era muito baixa. Você chega a ter, 60% das apreensões em São Paulo, por exemplo, de acordo com uma pesquisa do NEV, da USP, tinham menos de 100 gramas de maconha. E essa é uma das discussões que está no Supremo nesse momento, né? Um dos recursos que é o recurso extraordinário que está sendo discutido nesse momento, trata exatamente de uma quantidade que poderia ser de um usuário, que tudo indica que seja de um usuário. Então, essa questão da quantidade é uma discussão principal e também o fato de estar nesse recurso extraordinário está sendo distinto, a discussão está se distinguindo entre drogas em geral e maconha, né? O que acontece lá no Supremo? A gente teve já teve 3 votos e um pedido de vista do ministro Teori, né, sobre esse recurso extraordinário 635-659. O caso, de fato, o pedido da Defensoria de São Paulo, que foi quem apresentou o recurso, é de que se descriminalize, se considere inconstitucional o artigo 28. O artigo 28 não define qual é a droga. Ele só fala de posse para consumo pessoal. Então, seria, teoricamente, de qualquer droga. Mas esse foi o entendimento do Gilmar Mendes, que é o relator do caso. Mas os 2 ministros que em seguida votaram, o Fachin e o Barroso, entenderam que não, que eles iam se manter restritos aí ao caso concreto ao qual o recurso se referia, que é um caso de uma pessoa que foi pega com maconha. Então, esse recurso que está sendo discutido no Supremo nesse momento, que trata do artigo 28 da lei antidrogas, ele traz uma discussão que parece pequena, mas é muito ampla com relação à legalização da maconha e discriminar o que é o usuário do traficante, né?
Na verdade ele não fala de regulação, ele fala só dessa parte da descriminalização. E essa decisão dos ministros por focar só em maconha, ela veio depois, ela não vem da tese original do relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que entende que o pedido é de considerar a constitucionalidade do artigo 28 como um todo. No artigo 28 você não tem separação de qual é a droga em questão, qual é a droga que está sendo que a pessoa possui ou porta para consumo próprio, mas os outros dois ministros que votaram em seguida, o ministro Fachin e Barroso, decidiram se ater a maconha no caso a droga do caso concreto, que era a maconha. O que, assim, eu não sei, eu não sou da área jurídica, mas eu não sei se faz sentido, juridicamente falando, você distinguir. Se você está falando de um pedido aí de ver a constitucionalidade desse artigo e ele não fala de droga, qual é o tipo de droga, e a própria lei coloca a obrigação de classificar as drogas ilícitas ou ilícitas a outro órgão, e não tá, o legislador reconhece que ali ele não tem a capacidade de fazer essa decisão, eu não sei se é por esse caminho. Cabe à Anvisa, até para esclarecer, né? Cabe à Anvisa a definição das substâncias que são... fazer a classificação em listas. Ana Paula, a gente foi ao pátio da faixa, ouvir a opinião dos alunos a respeito da legalização da maconha, e eu vou te convidar para a gente assistir essas manifestações. Vamos assistir. Qual a sua opinião sobre a legalização da maconha? Eu sou pró-legalização. Eu acho que funciona em diversos países. O que vai acontecer no Brasil é incerto, né, no sentido de que não se sabe até que ponto a legalização é boa, mas eu acredito que seja mais favorável politicamente para o Brasil do que desfavorável. A primeira coisa que veio na minha cabeça é porque meu pai sofre de Parkinson. E o canabidiol, que é uma substância da maconha, da planta da maconha, é muito importante para vários remédios, mas não é legalizado no Brasil. Daí meu pai, ele sofre muito por causa da doença. Acho que uma droga que é tão usada, numa escala grande, poderia ser comercializada dentro dos padrões do mercado e que impostos pudessem ser coletados e utilizados de forma prudente, que funcionam em concomitância com a legalização. Eu acho que deveria ser regularizado, né? Legalizado, e que possa fazer para ajudar os avanços medicinais, é óbvio, e também que eu creio que vai diminuir muito o tráfico de droga, porque pessoas vão poder começar a plantar em casa, comprar em farmácias, e vai ter um banco de dados dessas pessoas que elas vão poder comprar até uma cota mínima. Por que discutir a legalização das drogas causa tanta polêmica? Porque é tabu, droga é tabu. O Brasil é um país muito conservador, né? Até as pessoas próprias conservadoras, elas já veem problema até no álcool, né? Nós sabemos que hoje o álcool mata muito mais do que maconha, que não mata ninguém. E é visto como uma droga ilícita. Então, é interessante a fala dos alunos, é até uma questão que eu quero te colocar, é uma unanimidade entre os estudantes de uma faculdade privada, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a legalização, ser pela legalização. É assim que acontece de uma forma geral? Há uma regionalização desse debate de forma diferenciada? Pois é, definitivamente a sociedade brasileira não é a faixa. O que a gente vê, enfim, a gente enfrenta em vários espaços, principalmente nos espaços institucionais políticos, uma dificuldade de conversar sobre esse tema. A pessoa que falou que era um tabu está bem certa. A gente já tem aí em alguns veículos de comunicação, e se destaca, por exemplo, o Globo, que lança editoriais favoráveis à discussão, ao debate, a repensar como é a nossa política de drogas, mas isso ainda não é uma coisa tranquila de se ter uma conversa, por exemplo, no interior, com pessoas mais velhas, ou mesmo com pessoas, enfim, dentro da sua cidade que não têm acesso a essa formação cultural mais de alto nível. Ainda é uma dificuldade nossa, enquanto pessoas que se propõem a fazer o debate, comunicar para o grande público. E aí é uma meia-culpa, né? A gente tem que ir para casa e estudar melhor comunicação e entender como fazer para romper essa barreira. O que acontece? Quando você fala... Eu tive a oportunidade de
de participar de debates em comunidades, em favelas aqui no Rio. Para a mãe que está na comunidade, tem um filho jovem negro, ela sabe que droga, para ela, não é uma questão que é uma questão de saúde. A mãe da Zona Sul, ela vai se preocupar com o filho se envolver com droga porque ela tem medo dele ter uma overdose, tem medo dele sofrer consequências de falta, enfim, efeitos no desenvolvimento cognitivo do cérebro, etc. A mãe do filho negro e pobre, ela tem medo dele morrer na rua, porque ela, enfim, ela sabe que se o filho dela for pego com qualquer droga, ele vai ser considerado traficante, que a polícia não espera para ver se tá, enfim, se o menino não tem nenhum envolvimento. É um movimento brusco e tudo pode dar muito errado. Então esse tipo de a gente enquanto sociedade criou, né, essa situação onde é tão difícil falar sobre um tema. E agora a gente também tem que sentar, fazer o dever de casa e pensar como fazer para reverter essa dificuldade que não era para ser tão difícil falar sobre drogas. E isso reverbera também nos outros lados, por exemplo. Como é que se é tão difícil falar sobre droga, como é que você vai fazer prevenção? Se no colégio não se pode falar sobre isso, se é um grande tabu. Exatamente o fim dessa lei, que é proteger as pessoas contra os efeitos maléficos de substâncias, não se consegue chegar nele, porque se criou esse grande místico em torno das drogas, essa grande dificuldade em falar sobre o tema, que você não consegue nem chegar ao fim daquela ação que é proteger pessoas de efeitos maléficos. E tem uma outra questão que é colocada por uma das alunas, que o pai sofre com Parkinson, enfim, e aí é interessante você ver um fato ali na sua frente, né? Porque parece que é muito distante, mas muitas pessoas precisam realmente do canabidiol para o tratamento, não só do Parkinson, né? Quando se fala a partir desse viés, existe uma resistência menor? Com certeza. A gente tem um levantamento que foi feito no início da atual legislatura, por exemplo, que coloca em torno de 54% dos nossos deputados e senadores são favoráveis à regulação da maconha medicinal, por exemplo. Mas, enfim, esse debate ainda é muito difícil. Por exemplo, a menina levantou a questão do canabidiol. O canabidiol é quase unanimidade, mas quando você começa a falar no THC, que é um outro canabinoide, que tem propriedades medicinais, aí o debate vira outro. Por quê? Porque o THC é o que tem propriedades psicoativas. E as pessoas ainda não conseguem aceitar que algo que tem esse efeito psicoativo possa ter efeitos medicinais. Então, você tem, por exemplo, no início do ano, saiu uma decisão judicial, tem um processo, uma ação civil pública que foi apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal, pedindo, enfim, que a Anvisa fosse condenada por não liberar o acesso de pessoas a esse medicamento, não regular, de fato, o acesso de pessoas a esse medicamento. E quando saiu a decisão do juiz mandando que a Anvisa mudasse a classificação tanto do canabidiol, do CBD, quanto do THC para substâncias que têm uso médico reconhecido, o Conselho Federal de Medicina pegou e se colocou contrário. Então, você ainda tem uma dificuldade muito grande no debate. As pessoas elas ainda têm mesmo na questão da maconha medicinal, você tem várias nuances aí. Mas cabe frisar que hoje em dia é sim regulado o acesso a esses medicamentos. Quem quiser pode entrar com pedido na Anvisa, que a gente não tem a produção nacional, o que encarece, quer dizer que você tem que entrar com pedido de importação, ou seja, é muito inacessível, é para poucos, é ainda muito inacessível. E a gente ainda tem que fazer um grande debate, porque qual que é Você olha aqui para o lado, o Chile tem plantação de maconha medicinal gerida pelo Estado. E você tem modelos aí de discussão, modelos diferentes de como lidar com essa realidade que enfim, existe o uso terapêutico para maconha e tem pessoas que precisam de acesso a isso. E não é só a maconha, tem vários países no mundo onde as pessoas têm dificuldade de acesso a morfina, a remédios derivados de ópio. Por quê? Porque enfim, também é a mesma substância que vai dar origem à heroína.
Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, essa situação é até bem regulada. A gente tem acesso a opiáceos como medicamento, mas tem outros lugares que não. É um debate mundial, né, que a gente precisa ter. E sempre polêmico, nunca pacífico, né? Agora, é interessante uma outra fala também de um aluno, aí eu queria saber para onde que se caminha nessa discussão. Uma droga de consumo grande, de grande escala, deveria gerar impostos. O que está se discutindo nesse sentido? Já se chega a essa discussão e se pensar realmente no retorno para o Estado? Com certeza. Olhar para experiências nos Estados Unidos, onde tem alguns estados que já regularam a maconha, o debate é muito tomado por isso. O Colorado, quando completou 1 ano de regulação, lançou seus relatórios sobre recolhimento de impostos e os resultados foram impressionantes. O governador do Colorado está até no Brasil essa semana, ele esteve em São Paulo e aqui no Rio, e ele falou, bom, o que eu vi, que na verdade criou-se uma economia legal, que gerou muitos impostos, que a gente reverteu em educação, reverteu em saúde, reverteu em outras coisas, e o impacto não foi uma hecatombe nuclear. Inclusive, não aumentou o consumo, inclusive, pelo que aumentou o consumo em determinadas faixas etárias, diminuiu o consumo entre adolescentes e jovens, isso é surpreendente, caiu a prevalência de uso de pessoas que já experimentaram, usaram no ano anterior, caiu de 25% para 21%, se eu não me engano. Isso é grande. Lembrando que os jovens são geralmente a faixa etária que mais usa drogas, que as pessoas experimentam e tal, e daí nessa pesquisa ele não vê o uso frequente, né? Ele vê o uso no último ano. E com isso, enfim, você pega todo mundo que está experimentando e depois nem todo mundo segue com aquele hábito, né, de consumo. Então, uma experiência. Parece que deixar de ser proibido também é uma questão, né? O que a gente tem aqui no Brasil foi, acho que 3 semanas, foi lançado um relatório da Câmara dos Deputados. Eles têm um escritório de estudos e consultorias, a pedido do próprio deputado Jean Willis, que fez o PL pedindo regulação da maconha, que estimava em torno de 6 bilhões de reais gerados por uma possível economia de maconha no Brasil. E aí mesclando modelos de impostos baseados nos nossos impostos de cigarro com um modelo regulatório parecido, por exemplo, com o do Uruguai. Então a gente não está falando de coisa pouca, a gente está falando de bastante dinheiro e mais, a gente está falando de economia em termos de justiça criminal, economia em termos de pessoas presas, de gastos com penitenciárias, economia em termos de policiamento. Se você para pensar que, fazendo uma reflexão, assim, se cada policial tem que aprende pessoas com pequenas quantidades, o quanto de pessoas ele não tem que parar na rua para confiscar pequenas quantidades, é surreal. O gasto, a mobilização de um aparato público que a gente tem para isso, e cada pessoa que ele aprende com aquela pequena quantidade de maconha, muitas vezes é maconha, 80% das apreensões no Brasil são de maconha. Cada pessoa daquela dali gera um processo, tem que ver um juiz, vai gerar papel, tem que rodar aquela pessoa no sistema. A gente mobiliza muito dos nossos recursos para isso, que poderiam estar mobilizados para outras coisas. Ana Paula, a gente tem uma pergunta do aluno de Publicidade e Propaganda, o Charles. Vamos ouvir o que ele questionou para a gente. Eu gostaria de saber como é tratado perante a lei o cidadão que é pego com uma quantidade de drogas para consumo na rua. Então, respondendo ao Charles, o que acontece hoje? Porque realmente houve uma mudança desde 2006, né, no tratamento a esse tipo de situação. O que acontece hoje com um jovem ou qualquer pessoa que seja pega com uma quantidade mínima de maconha na rua? Boa pergunta do Charles. Como a gente não tem critérios objetivos, como a gente não tem um parâmetro de diferenciação, depende de uma série de questões, enfim, que ficam a critério do policial, que faz o primeiro depoimento, que é registrado ali no registro de ocorrência, e depois do juiz, que pode confirmar ou não aquele entendimento do policial. O que isso quer dizer? Que dependendo, tem 8 critérios na lei relacionados aí, elencados para a tipificação do que é o consumo, o porte para consumo.
E desses 8, só a questão da substância em si, do tipo de substância, você tem um parâmetro objetivo, que são as listas da Anvisa, que é separado em o que é legal e o que é ilegal. Mas quando ele fala em, por exemplo, quantidade, é interessante que o Charles levantou isso, o cara estava com uma quantidade para consumo. A gente não tem nenhum parâmetro, nada, nenhuma pesquisa recente que mostre o quanto uma pessoa, um brasileiro consome, um brasileiro que use drogas consome em média por dia. A gente não sabe. O último levantamento nacional foi feito em 2005. Agora tem um novo sendo feito pela Fiocruz, a gente está aguardando aí ansiosamente os resultados. E diante dessa, enfim, falta de informação, ano passado lá no Igarapé, a gente fez um levantamento com especialistas, médicos, pesquisadores e até usuários para tentar chegar aí em cenários de como seria isso, se a gente fosse adotar parâmetros claros de distinção, como seriam essas quantidades. E a gente chegou em 3 propostas baseadas no modelo português, austríaco e espanhol, e que foram até discutidas no Supremo. A gente entregou essa nota, a gente fez uma nota técnica, entregou para os ministros do Supremo, e quando eles estavam julgando o RE de descriminalização, tanto Fachin quanto Barroso levantaram essa questão das quantidades, e o Barroso fez uma proposta baseada na nossa nota técnica. Mas é isso, a verdade é que, por mais que no passado, antes de 2006, o que aconteceria com uma pessoa pega e que o policial e depois o juiz entendessem que aquela pessoa era consumidora? Ela seria passível de prisão, mas muito dificilmente a pessoa seria presa. A verdade é que no passado não se prendia quase ninguém, nem por consumo, nem por tráfico. Mas de 2006 para cá, o que a gente tem é uma insegurança nessa aplicação da diferença, e por mais que o usuário não seja, enfim, você não pode prender o usuário, ele vai prestar serviço comunitário, etc., uma série de penas alternativas, o que a gente tem hoje é pessoas que poderiam ser consideradas usuários, sendo consideradas como traficantes, baseadas muitas vezes no lugar onde elas estão, e aí na avaliação do policial sobre o comportamento daquela pessoa. E é aquela coisa, se você está, enfim, você está fumando um beck no arpoador, você é usuário. Agora, em outras zonas da cidade, você não é, você é traficante. E se você é branco, é louro, dos olhos azuis, você é usuário. Se você é negro, se você tem trocado no bolso, que eles acham que trocado no bolso quer dizer que você está fazendo transação econômica, se você está transitando aí por áreas da cidade, na Zona Norte, em comunidades... Muitas subjetividades, né? Muitas subjetividades. Muitas subjetividades. Nada de enfim, e nada impediria que a gente adotasse parâmetros, essa é a verdade. Bom, vou trazer mais uma pergunta do Fernando Galvão, que é aluno do curso de Relações Públicas. Qual é o maior desafio que as pessoas têm pela legalização da maconha, né? Qual é o maior desafio delas na luta para isso? Então, a gente finaliza até o programa respondendo essa pergunta. Qual é o grande desafio que se põe para quem busca um caminho pela legalização da maconha hoje no Brasil? O grande desafio é o debate. A gente conseguir aí isso teria que, enfim, uma proposta de regulação teria que tramitar onde? No Congresso. E o Congresso nada mais é do que uma caixa de ressonância aí do que os deputados e os senadores respondem aí a seus eleitores, opinião pública. Então a gente tem esse grande obstáculo, vamos colocar assim, quase metafísico, que é lidar com essa opinião e quebrar esse tabu do debate. Agora, antes disso, antes de chegar em falar em regulação, a gente tem uma série de outros obstáculos. Aí falando objetivamente, quais são os maiores problemas hoje no Brasil quando a gente fala em política de drogas? Continua sendo a descriminalização, continua sendo essa revisão da proporcionalidade de penas, a gente pune muito quem porta pouca quantidade, quem é réu primário, quem é não violento. Isso mudou, inclusive, um pouco ontem com uma decisão do STF sobre o HC 118.533, que fala sobre a hediondez do tráfico privilegiado. Mas mesmo assim, ainda tem muito a se debater. A gente tem que começar a pensar nisso, apenas alternativas para esses réus primários não violentos, para o pequeno, para o que a gente chama de microtraficante. Tem que pensar mais em pesquisas, em regular mesmo, de fato, a maconha medicinal, pensar em respostas para o autocultivo de maconha. Então, assim,
para chegar na regulação, acho que a gente ainda tem que passar por muitos passos. E são esses passos que vão abrir o debate geral aí do metafísico e mudar essa opinião pública. Porque a gente vai ver, enfim, que não é nenhuma panaceia discutir política de drogas baseada em evidência, discutir política de drogas que seja mais humana e eficiente, é realmente caminhar para um outro rumo, mas é um rumo que a gente espera que seja mais acertado do que a gente vem fazendo hoje. Olha, Ana Paula, muito obrigada, muitos esclarecimentos. Eu espero que o pessoal que está assistindo também tenha aproveitado bastante, porque são informações importantes até para se iniciar uma discussão. Exatamente. Realmente, né? Precisa se qualificar essa discussão, isso que importa. Não importa Com certeza. a divergência de opiniões, mas a qualidade dessa divergência, né? Que seja embasada, pelo menos. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Faixa. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa aqui pela TV Faixa. Não perca a nossa próxima edição. Até lá!